lutar pelos direitos, pela segurança, pelo conforto, né, pelo respeito básico, elementar, em nome, inclusive, daqueles, não é por mim nem pela minha filha, mas em nome de todo mundo que estiver numa situação parecida ou completamente diferente, mas na diversidade absolutamente merecedor, detentor do direito de equanimidade, né, de igualdade. Então, acho que quanto a isso não temos divergência, certo? Provavelmente temos divergências na sequência aqui da discussão, mas eu confio, sim, tenho certeza que vocês pensam dessa mesma maneira. Muito obrigada. Bem, agora a gente segue com a doutora Antonieta Barbosa, advogada. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade e o convite, né, da Abrale de estar presente aqui nesse evento importantíssimo, onde se discute um assunto da maior relevância, né, que eu considero o direito do paciente, né? As pessoas chamam direito à saúde, direito sanitário, direito médico, mas eu chamo direito do paciente. Por que eu chamo direito do paciente? Porque o foco do meu trabalho é a pessoa do paciente, né? Então, eu conto rapidamente que eu, em 98, tive um diagnóstico de câncer de mama. Na época, eu tinha acabado de me aposentar e estava esperando desfrutar da minha merecida aposentadoria. Ainda estou esperando desde essa época. E, na época, eu comecei a pesquisar, né, sobre os direitos. Quando eu tive o diagnóstico, me pareceu uma sentença de morte, porque, na época, não tinha os tratamentos especializados que tem hoje. Eu tinha uma avó materna que faleceu de câncer de mama, tenho uma história familiar, tia, irmã com câncer de ovário, enfim. Me pareceu, na época, me soou aquele papel lá como uma sentença de morte. E aí eu comecei a pesquisar, né, eu servidora pública, aposentada e advogada, e, principalmente como cidadã, eu comecei a pesquisar os direitos que eu poderia reivindicar dentro da nossa legislação. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir um manancial legislativo completamente desconhecido da população em geral, de todo mundo, inclusive de mim mesma. E nessa pesquisa, nessa busca, eu passei a informar outros pacientes com os quais eu convivi na época, lá em Recife, né, na minha cidade, e passei a fazer palestras nas clínicas, nos grupos de apoio, nas associações, e fazendo entrevistas, e aí eu vi que a demanda por informações era tamanha e a necessidade era tão grande, tão premente, que seria até um egoísmo da minha parte ficar com essas informações só para mim. E aí foi quando eu joguei para o espaço a minha sonhada aposentadoria, né, e fiz esse livro. Passei uns 2 anos pesquisando antes de lançar o livro, e aí, quando houve um congresso nacional lá em Recife, eu lancei a primeira edição, hoje está na 14ª, eu lancei a primeira edição em 2002, e nesse congresso, que era brasileiro, eu imaginei que eu ia lançar esse livro, e as pessoas de fora, todos os estados estavam presentes, eles iam levar para os seus estados e divulgar, e eu ia, finalmente, descansar. E aí foi que eu me enganei de novo. Então, eu só senti mais assim, o impacto, né, que esse livro gerou na população e nas pessoas que estão envolvidas com o câncer, no dia que eu fui fazer a primeira palestra. Nesse dito congresso, em 2002, eu cheguei na sala onde ia ser a palestra, tinham várias salas, várias palestras paralelas, e aí, quando eu cheguei já meio atrasada, a pessoa na porta falou: olha,
não pode mais entrar, está lotado. Aí eu falei, mas ele, não, vá para outra sala, tem outras palestras. Eu falei, mas eu sou palestrante. Eu sou palestrante. E aí ele falou, bom, então pode entrar. Então, na época, causou assim, um monte de surpresa mesmo e um impacto enorme, até hoje causa, porque a quantidade de direitos que as pessoas têm é realmente surpreendente, né? E, bom, passando adiante, eu cito aí a Constituição Federal, famosíssimo artigo, que é um conto de fadas, né, que diz que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas que garantam a prevenção, o acesso igualitário, enfim, um conto de fadas, né? Na realidade, as coisas não funcionam bem assim. Depois vem a Lei Orgânica do SUS, que fala que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Basta ir no hospital, ou ligar a televisão, não precisa ir no hospital, não, ligar a televisão, que você vê o circo de horrores. E agora, mais recente, essa lei que começou a vigência dela agora em maio, dia 23, que garante o início do tratamento do câncer em 60 dias. E aí, eu tive um caso recente agora de uma paciente que veio do Amapá, viajou 3.000 quilômetros para Recife, porque simplesmente no Amapá não tem o aparelho de radioterapia. Não existe, simplesmente não existe. A pessoa vai para o Pará, vai para Brasília, vai para Recife, para São Paulo, mas lá não existe. Então, quero ver como esse pessoal vai se virar para botar isso funcionando em 60 dias. Aqui são algumas curiosidades, rapidamente, sobre câncer. No Brasil, 518.510 novos casos para esse ano 2012. Segundo a OMS, 1 milhão de novos casos devido ao subregistro de notificação, né? E 99% dessas pessoas desconhecem seus direitos. Eu só não ponho 100% porque já tem algumas pessoas que, hoje em dia, já até criaram associações e batalham e vão atrás. E a segunda causa de morte do país, que é uma tendência mundial. E por que esse livro? Eu já expliquei mais ou menos, mas a fragilidade, né, do paciente. O depoimento da Soninha, bem expressa nela, uma pessoa bem formada e que fica numa situação de completa fragilidade. Né? Todo mundo, quando está doente, fica fragilizado. Não só o paciente, hein? Quando é câncer, quando é uma doença mais grave, a família inteira fica parecendo assim, uma síndrome, né? Como eu digo no meu livro, uma bomba psicológica. A complicação da nossa legislação, um órgão diz uma coisa, o outro interpreta de outro jeito, um juiz dá uma sentença, outro dá outra, e o paciente fica no meio desse tiroteio. A dificuldade da localização dos textos legais, né? Outro dia, uma paciente me ligou, falou, olha, me diz aí onde é que tem a lei que dá direito ao paciente. Eu falei, amiga, você vai passar um ano catando na Constituição, em todos os livros. É uma pescaria, na verdade, é um garimpo jurídico. Né? Esse trabalho não foi assim, clique, e achei tudo numa hora só, não. É um trabalho que ele perpassa várias digamos assim, várias esferas do direito. Para saber toda essa legislação e esses direitos, é preciso ser especialista em generalidades, porque aí vocês vão ver a quantidade de normas que tem do direito civil, do direito administrativo, de contratos penal, previdenciário, tributário, enfim, uma salada. A desinformação, né, o vazio bibliográfico, não existia nenhuma obra, eu não sei se ainda hoje já existe, e a divergência da interpretação entre juristas e entre os próprios médicos. Quantas pessoas têm um laudo do seu médico dizendo que essa pessoa precisa se afastar das suas funções, e aí, quando chega no perito, o perito do INSS, do Serviço Público, diz, apto, volta para o trabalho. Né? Enfim, principais direitos, isenções e benefícios. O auxílio-doença, né, para todo mundo que é regido pelo regime geral da Previdência Social, eles têm direito ao auxílio-doença. No caso de câncer, existem várias doenças que são previstas em lei e que não têm carência. Né? Não tem carência. O que é? A pessoa, por exemplo,
começou a trabalhar hoje, tirou o carnê da Previdência e registrou, recebeu um número. Daqui uma semana, essa pessoa vai fazer um exame e detecta câncer. Essa pessoa pode pedir auxílio-doença amanhã. Não tem carência. Porque alguns benefícios, a pessoa tem que cumprir uma carência de 12 meses, uma série de requisitos para doenças mais leves, mas para câncer, cardiopatia, nefropatia, hepatopatia, mal de Parkinson, AIDS, enfim, uma série de doenças listadas sem lei que não precisa carência. E mais, um paciente, às vezes, ele é demitido. Infelizmente, é uma batalha minha para que os legisladores votem uma lei que dê uma estabilidade durante o tratamento e, pelo menos, um período após o tratamento. Essa estabilidade existe só para acidentado. A pessoa que se acidenta, tem um acidente no trabalho, ela, quando volta, depois de recuperada, ela tem um ano de estabilidade. Mas o paciente de câncer, infelizmente, no dia que ele volta, fatalmente, ele vai ser demitido sumariamente, sem explicações nenhuma, porque esse é um absurdo, eu vejo consultas assim, recorrentes sobre isso. E esse período de graça, o que é isso? Essa pessoa parou de contribuir, foi demitida, ou está desempregada no dia que teve o diagnóstico. E aí, essa pessoa, ela, quando para de contribuir, ela tem 12 meses de período de graça. Ou seja, a pessoa parou de contribuir hoje, junho de 2013, até julho, 1º de outubro de 2014, ela tem direito a qualquer benefício previdenciário, mesmo desempregada, mesmo sem contribuir, porque tem um caráter social do INSS, do seguro. O INSS é um seguro, porém um seguro de caráter social. E, se essa pessoa já tiver contribuído mais de 10 anos, sem perder a condição de segurada, ela tem 24 meses, ou seja, 12 mais 12, 2015, ela, até lá, tem direito a requerer qualquer benefício previdenciário. E, se, além disso, essa pessoa provar que ela se inscreveu em órgãos de colocação de mão de obra, no Senai, no Senac, no Cine, ou seja onde for, e ela não conseguiu emprego, ela ficou involuntariamente desempregada, ela tem mais 12 meses, ou seja, 2016, até lá, essa pessoa pode requerer qualquer benefício previdenciário. Isso aí é pouquíssimo divulgado e as pessoas até se assustam, mas está na lei. E não tem carência. E a aposentadoria, né? A aposentadoria integral, né? Com um adicional de 25%, se a pessoa passar a precisar de um cuidador. Esse cuidador não precisa ser um cuidador profissional, qualquer cuidador. A pessoa não tem mais condição de exercer as suas atividades diárias, ela passa a precisar de uma terceira pessoa, e muitas vezes, no caso do câncer, a pessoa passa a precisar de um auxílio de alguém, e aí ela tem direito mesmo, é o único caso que a pessoa vai ganhar mais do que o teto máximo da Previdência, que hoje é 4.100 e alguma coisa, e a pessoa ainda, mesmo assim, ganhando já o teto máximo, ainda faz jus a esses 25%, se ela se aposentou por invalidez. E a grande questão é, e se a pessoa não se aposentou por invalidez e passou a precisar? Aí vai para a Justiça, porque o INSS não dá. Servidores públicos têm direito a, no caso deles, em vez de ser auxílio-doença, é licença de saúde, mas tem o mesmo caráter, com proventos integrais. Aposentadoria por invalidez, depois da emenda constitucional número 70, ela restabeleceu os proventos integrais, porque a emenda constitucional número 41, ela estabeleceu uma aposentadoria curiosíssima. O servidor público que tivesse câncer, AIDS, qualquer doença dessas graves, ele se aposentava com proventos proporcionais. Então, a pessoa tinha 3 anos de serviço, ia se aposentar com 30 avos, e ela ia não morrer de câncer, ia morrer de fome, né? Então, eles restabeleceram através dessa emenda. Servidores públicos militares têm um estatuto próprio, que contempla um auxílio invalidez e também uma aposentadoria integral. Contribuição previdenciária. Há uma redução, porque, assim, todo mundo que se aposenta pelo RGPS, o que é RGPS? É o Regime Geral de Previdência Social, ela
para de contribuir, não contribui mais. Porém, o servidor público continua contribuindo. É como pagar um seguro depois de morto, né? Então, o servidor público continua contribuindo. E aí houve um movimento muito grande na sociedade toda, os sindicatos dos servidores públicos se mobilizaram e conseguiram aprovar essa redução da contribuição previdenciária para que ela incidisse sobre apenas o teto em dobro, né? Por exemplo, a pessoa ganha R$11.000, então ela multiplica por 2 o teto máximo da Previdência Social, que é esse aqui, e esses 8.318 cai fora do cálculo e sobre o que restar vai incidir 11%, ou seja, vai cair o valor que ela vai pagar. Diminui a base de cálculo, diminui o valor devido. Isso aí foi uma luta, eu participei de grupos lá em Brasília para aprovar, isso foi realmente um parto a fórceps, mas saiu, finalmente, ano passado. Benefício de prestação continuada. Esse benefício de prestação continuada é um negócio assim, meio absurdo, porque, por exemplo, digamos que uma pessoa, um casal, um é procurador da República, o outro é servidor da Fazenda Nacional, um dos dois falece, o outro fica com a pensão e aposentadoria. Ou seja, fica recebendo em dobro até o teto dos ministros do Supremo, que é R$32.000. Uma pessoa, para receber um salário mínimo miserável, pobre, ela tem que provar que a renda familiar é 1/4 do salário mínimo por pessoa. E esse critério é tão estapafúrdio que, se tiver 1/4, vamos supor que 1/4 seja R$1.000, sei lá, R$350. Se a família ganhar R$351,50, ela passa a ser não destinatária desse benefício. Então, o Supremo Tribunal Federal, através de voto da maioria dos ministros, já derrubou esse critério, porque isso aí não é um critério de miserabilidade apenas pela renda, e sim pela condição da família. O saque do FGTS para tratamento próprio do dependente. A pessoa teve um diagnóstico de câncer, ela pode sacar todo o FGTS, tanto para o tratamento dela própria, quanto de qualquer dependente.